Olá, bem-vindos. Se ainda não me conhecem, eu sou a Lili da Lua de Lili e hoje vamos falar um bocadinho sobre o Rafael Montes, aquele que é um dos escritores brasileiros mais perturbadores da atualidade. Se nunca ouviram falar deste escritor, ele é muito conhecido por thrillers sombrios, por as personagens ambíguas, por o pior da natureza humana, basicamente. Muito ao género do Stephen King e eu creio que o escritor é um grande fã. Eu li todos os livros que ele escreveu até à data, por isso decidi partilhar convosco aquele que é o meu ranking pessoal do pior para o melhor, por isso vamos a isso. Uma Mulher no Escuro foi o último livro que eu li dele. Ele foi lançado em Portugal muito recentemente e eu adoro as capas portuguesas destes livros, são sempre lindas de morrer. Aqui vamos acompanhar uma jovem mulher que sobreviveu ao assassinato de toda a família quando ela era criança, só que agora, basicamente, passados 20 anos, o passado vem para assombrar. Os temas do livro são muito interessantes, pelo menos para mim, dentro do género de thriller. Eu gosto muito destes temas da identidade, do trauma, de personagens passaram por coisas muito horríveis e como é que elas se foram adaptando à vida do dia-a-dia. É um livro que tem uma premissa muito forte, muito cinematográfica até. No entanto, depois da execução em si, eu sinto que deixou muito a desejar e todos os livros, para mim, foi aquele que foi mais fraquinho. Tem um ritmo muito irregular, mais ou menos até metade do livro. Eu senti que ele estava demasiado lento e só depois, mais ou menos a meio do livro, é que eu senti realmente que a tensão e os acontecimentos me tinham viciado. Não há aqui nenhuma personagem com que eu simpatize. Esta protagonista foi muito difícil conectar-me com ela. Claro que, ok, ela é uma vítima, ela não se lembra muito do que aconteceu, não se lembra bem da família, era muito nova, mas eu acho que ele tentou construir uma mulher, uma personagem muito sofrida. Eu sinto que não resultou para mim, sinto que claramente não era uma mulher real, era uma personagem que não estava assim tão bem feita. Aliás, eu ri muito porque há várias partes do livro em que ele escreve que ela está com o período. Essa descrição dela estar com o período não acrescenta absolutamente nada para o contexto da história naquele momento. Eu sinto mesmo que foi o escritor a tentar provar que sabe escrever personagens femininas e foi completamente ao lado. Pelo menos, para mim, não resultou mesmo nada bem. Em termos de narrativa, até senti que o livro tem umas pequenas reviravoltas interessantes que eu não estava a contar. No entanto, o plot twist final acho que foi too much, um bocado até Freida McFadden, foi demasiado e tornou-se até um bocadinho pouco credível. Para quem adora thrillers, para quem ama este tipo de livros e lê até muitos, sinto que se não lerem este não vão perder absolutamente nada. Acho que dentro destes temas tem livros muito mais interessantes. Inclusive, eu até posso recomendar dois. Um deles é a Rapariga A. Se quiser, procurem no meu canal, há vídeo. É espetacular sobre este tema de mulheres que passam coisas horrorosas e sobrevivem, e como é que sobrevivem. Este livro, sim, descreve muito bem aquilo que realmente é ser uma mulher traumatizada. E depois também não posso deixar de aconselhar O Lugares Escuros. Foi o primeiro livro que eu li da Gillian, foi o livro que fez com que ela se tornasse imediatamente a minha escritora de thrillers favoritos. É uma escritora de thrillers muito mais psicológicos, portanto, para quem gosta e nunca leu nada, leiam. É também a escritora do Em Parte Incerta. E a forma como ela escreve, as personalidades, as personagens, é qualquer coisa. Portanto, se isso são coisas importantes para vocês num thriller, se nunca leram nada, leiam, porque é absolutamente brilhante. É um livro que tinha tudo para ser brilhante, mas pelo menos para mim ficou aquém das expectativas. Precisava de um bocadinho mais de camadas, precisava de profundidade, precisava de motivações, de personagens mais bem construídas, e foi por isso que ficou aqui mesmo no último lugar. Em quinto lugar, Os Suicidas. Para mim é um tema meio, não diria tabu, mas é um tema trigger. Mas eu estava muito expectante quando o livro saiu e também fiquei um bocadinho muito desiludida com a execução deste livro. Aqui acompanhamos um grupo de jovens que basicamente decidem jogar roleta russa do suicídio. Foi o primeiro livro que o autor lançou e eu sinto que isso se nota muito. Há aqui muita coisa verde na escrita dele. Principalmente para mim, foi aquilo que na altura fez com que eu gostasse muito pouco da execução do livro. Tem a ver com a construção das personagens. Foi muito difícil para mim perceber a motivação destas personagens. Sinto que é um tema muito interessante, que podia ser um tema muito bem explorado, com muitas camadas, e eu sinto que ele desperdiçou este tema. A premissa é inacreditavelmente boa, mas depois as personagens, a motivação delas está tão mal justificada que para mim
não sei, não resultou bem. Aqui aquilo que eu gostei foi a questão da crítica social. Acho que ele faz aqui, ele utiliza estas personagens para criticar uma série de coisas que eu gostei muito. Foi um livro que falhou em muitos campos que não podia ter falhado, principalmente porque a narrativa em si, a premissa em si estava muito boa. Em relação à reviravolta final, eu estava à espera desta reviravolta desde as primeiras páginas, que é sempre também um desgosto. Dentro deste tema de grupos de pessoas com motivações muito estranhas e que acabam em situações muito estranhas, eu tenho que aconselhar-vos o Mandíbula. Isto sim é um livro que nos coloca a pensar muito. É supostamente um romance, mas eu coloquei-o aqui também como thriller, como terror, porque é um livro muito perturbador e aqui é uma professora que rapta uma aluna e que a tortura, basicamente. Tenho que ler porque é um livro muito estranho, mas muito, muito bem escrito. E de seguida, O Vilarejo. Eu não sabia que isto era um livro de contos até eu ter começado a ler. Este livro é o único de todos aqueles que eu vou falar que ainda não está traduzido cá em Portugal. Eu li-o no original. Neste livro, cada conto representa um pecado e eles estão todos conectados, porque passam-se todos no mesmo vilarejo. É puro terror e é assim um livro que, apesar de ser curto e meio experimental, é uma coisa assim muito direta, muito grotesca. Para quem não gosta de coisas assim mais nojentas, mais viscerais, muito gore, não vai gostar de certeza absoluta deste livro, porque ele é assim realmente muito, visualmente muito impactante. Apesar de serem contos muito curtos, são contos implacáveis, mostram mesmo muito bem do que é feita a loucura, do que é feita a maldade humana, a forma como ele explorou os pecados. Também é uma crítica à natureza humana muito, muito bem feita. Todos os contos estão interligados, o que é uma coisa absolutamente bem feita e brilhante. O final do livro tem um plot twist. Está espetacular, eu não estava mesmo nada à espera e foi um plot twist tão bem feito que me deixou com um sorriso na boca e se é de louvar, está incrível. O que é que eu não gostei tanto no livro? Está muito bem escrito, no entanto, para quem consome muito thriller, muito terror, para quem já leu bastante sobre os pecados, eu sinto que todos os contos, nenhum deles me surpreendeu por aí além. A interligação entre eles está muito bem feita e eu adorei, mas os contos em si, sinto que já tinha lido estes contos em algum lado, não me acrescentou nada de novo. E depois esta violência, este excesso de coisas horríveis e de sangue e de coisas a acontecer é demasiado Kill Bill para mim, não é o meu tipo de terror. No entanto, se leram este livro e amaram ou este tipo de terror é completamente a vossa cara, tenho que, obviamente, ler os contos do Edgar Allan Poe, que é assim o pai do terror, do macabro, e são incríveis. Em terceiro lugar, tenho que vir falar dos Dias Perfeitos. Se não estou em erro, eu li este livro no ano passado e ele meio que me traumatizou. Eu não sinto que seja um thriller maravilhosamente bem escrito. O ritmo dele foi meio inconstante, muitos momentos frustraram-me, mas esta questão de nós acompanharmos uma personagem que é o vilão, que é uma pessoa completamente desequilibrada, é claramente um psicopata, uma pessoa fria, calculista. É muito interessante, pelo menos para mim, colocar-me no ponto de vista dessa pessoa, tentar entender as suas motivações. É sempre uma experiência muito interessante. E aqui o nosso protagonista é um estudante de medicina que se apaixona por uma miúda, torna-se obcecado por ela e então decide raptá-la para irem viver uma história de amor juntos. Escusado será dizer que durante essa viagem vão acontecer as maiores atrocidades que vocês possam imaginar. E para mim foi um livro bom no sentido em que me fez realmente sentir muita ansiedade pela personagem, pela vítima. É um livro que, como mulher, é impossível não pensar, não me colocar na pele daquela rapariga e na possibilidade daquilo me vir a acontecer. É assustador nesse sentido. No entanto, eu senti que aquele final, eu já estava a contar com ele, mais ou menos a meio do livro. E depois há muitas coisas que acabam por acontecer que eu não sei até que ponto é que seriam execuíveis. Acho que ele exagerou a certo ponto e depois acabou por se tornar um bocadinho pouco credível e foi realmente o que eu menos gostei no livro. No entanto, se gostam destas personagens completamente apanhadas da cabeça, provavelmente vão achar muita piada a este livro. E se leram e adoraram, têm obviamente que ler o You, a série de livros que depois deu origem à série. E eu também tenho outro livro para aconselhar, que foi um thriller que eu adorei. Notas sobre uma execução. Este livro é basicamente acompanharmos a história de um assassino, de um psicopata também, que foi condenado à pena de morte e nós acompanhamos desde a infância até ao momento da condenação. É um livro incrivelmente bem escrito e que nós também vamos perceber
a forma como esta personagem lia o mundo, e se gostam deste tipo de temas vão amar de certeza absoluta este livro. Em segundo lugar, venho falar do Jantar Secreto. Esta foi a minha estreia de leitura com este autor e chocou-me. Foi assim uma experiência avassaladora. Eu acho que até ali nunca tinha lido nada sobre este tema em específico, que eu não vou explorar muito para não vos fazer spoiler também, mas vocês acho que chegam facilmente lá. Aqui nós vamos acompanhar um grupo de rapazes, já não me lembro se eles são 3 ou 4 ou 5, mas é um grupo de rapazes brasileiros que começam a organizar jantares muito exclusivos, onde o prato principal é algo completamente impensável. Acho que a premissa deste livro é muito única, é brilhante, tem muita crítica social à questão das classes, ao privilégio, até ao próprio consumo, que foi algo que eu na época gostei muito de ler. Consecutivamente estamos a ler coisas que nos chocam, que nos enojam. Acho que foi a minha primeira experiência com um livro de um autor brasileiro que realmente visualmente me impactasse e me enojasse. Foi assim uma coisa mesmo horrível, mas ao mesmo tempo eu sinto que foi chocante, mas que teve um propósito. A narrativa também é muito envolvente, gostei muito das personagens, da forma como ele as conseguiu construir, e apesar desta coisa mais gore não ser de toda a minha praia, acho que aqui funcionou muito bem e foi um livro que realmente me marcou. Se já leram este livro e gostaram muito, têm mesmo que espreitar o Wall-E do Stephen King. E finalmente, Uma Família Feliz. O meu livro favorito do Rafael Montes até aqui. Acompanhamos uma família aparentemente feliz, é uma família de classe média alta. A mãe é uma criadora daqueles bebés que parecem bebés recém-nascidos, sabem, bué da creepy, até vou deixar aqui. E este livro é diferente dos outros. Eu sinto que é um livro muito mais emocional, muito mais psicológico, tem muito mais camadas, tem mais profundidade também. É um thriller mais familiar, que também normalmente é mais a minha cena. E aqui, quando ela engravida, tudo vai mudar na dinâmica desta família. E aquilo que nós vamos descobrir no final do livro é completamente... Foi dos melhores plot twists que eu li nos últimos anos. Há muito tempo que eu não era assim apanhada num plot twist que me deixasse realmente de boca aberta de choque. E o livro começa com uma mãe a enterrar um filho. Imaginem só como é que acaba para eu estar a dizer isto. Não estejam à espera de um horror como o do Jantar Secreto. É um terror muito mais assustador, muito mais perturbador, mas não é assim tão gore quanto isso. O livro é tão bom que os direitos foram comprados e adaptaram-no ao cinema. Acho que é um filme da Netflix, espreitem. Eu, por acaso, ainda não tive a oportunidade de ver, mas o elenco é incrível. E se leram este livro e amaram, eu não posso deixar de aconselhar este livrinho aqui. Foi um dos melhores thrillers que eu li no ano em que eu li. Até hoje tenho muito presente na minha cabeça. É maravilhosamente bem escrito. E se nunca leram, espreitem, porque é mesmo incrível. Quem me dera ter a oportunidade de ler este livro do início sem saber o que é que se trata, porque é incrível. O Rafael Montes escreveu ainda um livro com uma escritora, que é o Bom Dia Verónica. Eu este livro não li, no entanto vi a série na Netflix e... é assim uma série muito, muito tensa, mas muito bem feita. Se gostam assim de thrillers com uma carga psicológica pesada. O tema aqui é violência doméstica, portanto se isso for trigger para vocês, já vão com o aviso. Mas é mesmo grande série e na altura que eu a vi, amei. Espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenham tirado algumas ideias de leituras. Se já leram algum dos livros do Rafael Montes, digam-me por favor aqui em baixo qual é que foi aquele que vocês mais amaram e porquê. Beijinhos e até à próxima segunda-feira.